Faremos agora o exemplo 2 da questão sobre reta, não é isso? Determinar os pontos da reta R, 5x menos 12y, que é igual a zero, que distam 3 unidades da origem. Represente graficamente. Vamos analisar a primeira coisa aqui, olha. A minha equação geral aqui, ela é completa? Não, ela tem o termo A, tem o termo B, mas ela não tem o termo C aqui, que é um número sozinho, tá vendo? Então, o C vale quanto? O C vale zero. E ele distam 3 unidades da origem. O que quer dizer isso? Você vai estar saindo da origem, que é um ponto, e vai andar para um lado 3 unidades e vai andar para o lado oposto 3 unidades também. Então, provavelmente nós temos 2 paraordenados para a resposta, possíveis valores. Tudo bem? Então, começando a questão aqui, olha, eu coloquei x, p. P seria porque é esse ponto que eu quero encontrar. Então, eu vou chamar de xp e yp, que ele vai estar em qualquer lugar. A minha equação geral, né, 5x menos 2y igual a zero, coloquei aqui. Porém, agora eu faço a substituição pelos meus valores aqui, olha. Então, esse ponto que eu quero aqui, eu vou jogar na minha equação geral, porque ele participa dessa reta, né? Então, onde tem x, eu jogo aqui. Então, 5xp menos 2yp igual a zero. Deixando o xp sozinho, fica 5xp, que é igual a 12xp. Negativo, passa para o outro lado, positivo. XP, então, 5 multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, o meu valor então, de XP é quanto? 12xyp sobre 5. Depois que eu faço isso, então, eu já vou pensar o seguinte. P não está passando pela origem, gente. Então, ele passa, ele pertence a essa origem, não é isso? E ele dista 3 unidades dela. Então, o que quer dizer isso? Então, não estou falando a questão de distância, uma distância de um ponto até outro, eu vou usar a fórmula da distância conforme nosso capítulo anterior. Como que é a fórmula da distância, então? Então, como eu estou falando que ele está saindo da origem, então a origem é 0, 0, então tem que saber disso daqui. É o ponto e a origem. Então, é a distância de xp menos o zero que ele está passando, não é isso? O valor dele anterior elevado ao quadrado, mais yp menos zero elevado ao quadrado. Só que o x menos zero aqui nem precisava colocar, né? Isso que dá xp. Qual que é o valor de xp, então? 12yp sobre 5. Eu venho aqui e substituo, coloco dentro do parênteses e elevo ao quadrado. Mais yp ao quadrado. Detalhe, a distância eu não falei que era 3, eu já substituí aqui também. O que eu faço aqui então? 12 ao quadrado, 144yp ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Mais yp ao quadrado. O que eu tenho que fazer aqui então? Tirar o MMC. 25 vezes 1, 25yp ao quadrado. Mais 144yp ao quadrado, dá 169yp ao quadrado dividido por 25. O que eu faço aqui então? Retiro a raiz quadrada. Raiz quadrada de 169 é quanto? 13yp. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, eu passo 5 para cá multiplicando. 5 vezes 3 vão dar quantos? Vai dar 15, não é isso? O 13 que não está multiplicando o yp, ele passa para o outro lado dividindo. Então, meu valor de yp é 15 sobre 13yp. Continuando a minha questão aqui, então, gente, eu tenho que pensar o seguinte, olha. Se yp é igual a 15 dividido por 13, eu vou achar agora o valor do xp, que eu já tenho o valor do yp encontrado. O que eu vou estar pegando, então? Voltando à minha equação, tá vendo? Eu volto à minha equação aqui no caso e vou fazer a substituição. Quem que é o yp, então? O XP não era 12yp sobre 5? Substituo yp que eu já achei, que era 15 sobre 13, um valor positivo, que deu mais ou menos. Então, eu venho cá e faço 12, que multiplica 15 dividido por 13, dividido por 5, que é da minha expressão aqui, não é isso? Então, 12 aqui vezes 15 sobre 13, que multiplica o inverso da fração de baixo, né, na divisão de fração. Então, 1 sobre 5. Fazendo aqui, então, xp vai ser igual a quem? O 15 não pode dividir com 5 aqui vai dar 1, aqui vai dar 13. A 3. Então, 12 vezes 3 vai dar 36. 13 vezes 1, 3. Então, meu xp vale quantos? 36 dividido por 13. Então, o ponto P, nesse caso aqui, pode ser 36 dividido por 13 e 15 dividido por 13. Analogamente, gente, como ele participa da mesma reta, se ele tem esse valor positivo e está na origem, se ele dista 3
para cima, então 3 vai estar do outro lado. Então eu tenho que analisar o seguinte, é somente eu inverter o sinal. Para o YP menos 15 sobre 13, o seu XP, então, vai dar um valor negativo de 36 sobre 13, que são os valores anteriores, né? Isso, então, P', no caso, ou você pode chamar de outra letra se quiser. Então, para o ordenado ficou quem? Menos 36 sobre 13 e menos 15 sobre 13, o valor de Y. Fazendo, então, o meu gráfico aqui agora, gente, eu faço meu plano cartesiano x e y, 0 está na origem, que foi me dito, venho aqui, marco o valor de x, marco o valor de y, com o valor aqui ó, do P positivo, né? Isso, depois eu venho aqui, marco o valor do x negativo aqui, e o valor do y negativo, marco os dois pontos. Passa-se a reta, está vendo que passou pela origem? Então aqui nós terminamos esta questão. Vamos para outro exemplo aqui agora, olha. Esse exemplo aqui agora, ele fala o seguinte, olha, eu tenho duas retas, que é 2x menos y menos 1 igual a 0, e tem a outra reta S aqui no caso, que é 4x mais 3y menos 17 igual a 0. Está perguntando a interseção. Interseção quer dizer o quê? Elas se cruzam, não é isso? Elas têm um ponto em comum, essas duas retas. Tipo isso daqui, olha, eu tenho essa reta que é a minha lapiseira, e eu tenho uma outra reta aqui, então, que vai marcar em apenas um ponto essas duas retas, né? É isso que está perguntando. Então, vamos lá, então. Eu vou fazer aqui pelo processo da soma, tá beleza? Mas tem vários outros processos de fazer. A primeira equação aqui não está aqui, ó, já coloquei. A segunda equação está aqui. Se eu for fazer o processo da soma, eu tenho que analisar o seguinte. Esse valor menos y aqui, e eu tenho o valor de 3y positivo. Como os sinais já estão trocados, se para mim anular essa letra, aqui não tinha que aparecer um 3, menos 3 com mais 3 não ia zerar, que vai dar 0, então eu multiplico a minha primeira linha por 3. Então, 3 vezes 2, 6x. 3 vezes menos y, menos 3y. 3 vezes 1, 3. Então, eu faço agora o processo da soma aqui, então. Esses dois aqui, valores aqui, eu não posso cortar porque não dá 0. Então, 6x com mais 4x, 10x. 3 com mais 17, 20. O 10 está multiplicando, passa para cá, dividindo. 20 dividido por 10, 2. Achei o valor de x. O que eu faço, então? Vou pegar qualquer uma das equações e vou fazer a substituição pelo valor do x que eu achei. Então, vou pegar a primeira, 2x menos y igual a 1. O x vale quantos? 2. Então, 2 vezes 2, 4. Menos y igual a 1. 4, então, aqui no caso, ele está desse lado da igualdade e o outro 1 está do outro lado. Então, eu vou jogar o 1 para cá, que ele vem negativo. Menos y passa para cá, positivo. 4 com menos 1, 3. O valor do y, então, é quantos? 3. Qual que é o meu ponto de interseção, então? 2 para x e 3 para y. Terminamos agora esses exemplos. Vamos passar agora falando sobre coeficiente angular. O coeficiente angular, já disse a vocês, não é a abertura do ângulo em relação ao eixo x, quando começa 0 grau, e ele não vai fazendo aquela abertura. Então, eu estou falando com vocês novamente. Como que eu calculo? É pela tangente de alvo, ou então a variação de y sobre a variação de x. Aqui tem alguns casos que eu achei importante colocar para vocês. Quando eu tiver uma reta nesse sentido aqui, olha, que está nesse valor, esse ângulo aqui é agudo. Então, a tangente de alfa é maior do que 0. Se eu tenho aqui agora um ângulo obtuso aqui, então, a minha tangente, então, meu coeficiente angular vai ser menor do que 0. Uma função decrescente, uma função que crescente, tá vendo? Se eu tenho um ângulo reto aqui, então, é um ângulo de 90 graus. Então, nesse caso aqui, a tangente não existe, tá beleza? A gente não se calcula. Então, nesse outro processo aqui, então, no último caso, eu tenho que o alfa vale 0 grau. O que quer dizer? Que ele está paralelo ao meu eixo x. Então, a minha tangente é quantos? 0.